Olá pessoal, estamos iniciando mais uma aula de robótica. Nós temos falado nas últimas aulas sobre o robô industrial, né? Vimos aí as partes do robô industrial, né? Na aula passada falamos sobre a garra, sobre as ferramentas, falamos sobre a mão do robô, falamos sobre o punho, né? Falamos também sobre, nas aulas anteriores, sobre as partes que compõem, os sistemas que compõem um robô industrial, né? A aplicação desse robô. E agora a gente começa a falar um pouco mais das partes menores, né, desse robô. Então nós vamos ver alguns assuntos a partir de agora, onde nós estaremos focando principalmente essas partes menores, os sensores, as câmeras, a programação, a manutenção, enfim. Na aula de hoje eu quero falar com vocês sobre dois temas importantes. Um deles é com relação ao motor de passo. Tá? Muitos robôs industriais utilizam o motor de passo, tá? E o funcionamento do motor de passo ele é muito diferente do motor de tensão contínua. Aliás, às vezes você acha um motor de passo, né, lá cheio de fios e fica se perguntando onde eu tenho que ligar a alimentação para que esse motor funcione. Tá? Então, nós vamos estudar sobre esse motor de passo. A gente vai ver que é uma lógica totalmente diferente da lógica do motor DC. Tá? E é muito utilizado então nos robôs, porque o motor de passo ele permite que a gente dê então pequenos movimentos, tá? E aí isso você tem uma precisão muito grande em termos robóticos. Vamos estudar também um tema chamado de elementos de máquinas. Então, o que vem a ser os elementos de máquinas? Quando nós falamos de elementos de máquinas, nós estamos falando, na verdade, de uma série de questões, né? Onde você tem lá a correia, você tem lá a engrenagem, você tem lá a polia, né? Você tem as correntes, você tem uma série de mecanismos, né? Que vão cuidar da parte mecânica do robô, tá? E aí o que a gente vai estar falando, tanto do motor de passo quanto também do motor dos elementos de máquinas, serve tanto para o robô como também para outros elementos aí na automação industrial. Então, vamos começar a nossa aula de hoje falando desses dois temas importantes aí para que você possa aumentar o seu entendimento aí de robótica. Então vamos ao tema da nossa aula de hoje. Tá aí a nossa vinheta, então vamos começar a falar sobre o assunto da nossa aula de hoje. Vamos começar pelo motor de passo. Então você já vê na sua tela aí motores de passo, né? E o motor de passo, pessoal, tem essa característica, olha, né? É lógico que vai variar muito em relação ao tamanho, vai variar muito com relação à forma, mas basicamente, olha, esse aqui é o motor de passo. Para você ter uma ideia de onde nós vamos partir. Você girando esse eixo aqui, você vai perceber que ele tem ali como se fosse dentinhos dentro dele, né? Que são as engrenagens, ele tem uma engrenagem, a gente vai ver depois melhor esse motor de passo por dentro, tá? E aí falando um pouquinho dos tamanhos do motor de passo, olha, você pode ter ali desde o motor de passo de um tamanho mais robusto, né? Que aí seria para cargas maiores, como o motor de passo já menor, né? Seria então para cargas menores, tá? Aí vai depender do tamanho do seu robô, tá? E aí então vamos falar o que é o motor de passo, tá? O motor de passo, então, motores de passo são dispositivos eletromecânicos, né? Porque vai envolver movimento, né? Por isso que ele é mecânico, e eletro, porque vai envolver ali a parte elétrica, ele é alimentado com tensão, né, que convertem pulsos elétricos em movimentos mecânicos, né, com variações angulares discretas.
Aliás, pessoal, essa é a grande mudança que nós vamos ter do motor de passo em relação ao motor de tensão contínua. Tá? Então, assim, só para a gente classificar, motor de tensão contínua é como, por exemplo, o motor do vidro elétrico do carro. Né? Você alimenta ele com 12 volts, ele começa a girar. Já o motor de passo, e aí ele vai girar sempre na mesma velocidade e você consegue controlar muito pouco a velocidade dele. Você controla pelo valor de tensão que você aplica no motor de tensão contínua. Já no motor de passo, né, como diz aqui o nosso texto, né, então ele vai converter os pulsos elétricos em movimentos mecânicos, e essa é a grande diferença dele, com variações angulares discretas. Então, você trabalhar com motor de passo significa que esse passo ele é uma variação muito discreta. Então, isso significa que você tem um controle maior do seu motor. Então, quando utilizar motor de passo, tá? É quando você precisa dessas variações discretas. Por quê? Nós vamos ver que não é simples você colocar um motor de passo para girar, tá? Com o Arduino, né, você tem até uma facilidade devido à programação. Mas você pegar um motor de passo e testar ele somente com uma fonte é uma tarefa complicada, né? Porque nós vamos ver que ele vai trabalhar ali em cima de zeros e uns nos fios dele. Agora, pessoal, essa vantagem do motor de passo, essas variações discretas, vai realmente trazer para a gente o diferencial do motor de passo. Tá? Em contrapartida, fica aí a dificuldade que se tem de colocar o motor de passo para funcionar. Tá? Mas vamos lá, vamos seguir então. A gente sabe então que o eixo de um motor de passo ele é rotacionado em pequenos incrementos angulares. Esses pequenos incrementos angulares são os denominados passos. Tá? Então, o passo do motor de passo é justamente esse incremento angular do motor. Tá? Então, para cada pulso, né, o eixo dá um passo e permanece nessa posição caso nenhum pulso seja enviado. Tá? Bom, então onde que o motor de passo vai ser utilizado? Então, fora a robótica, né, ele vai ser utilizado sempre onde é necessário movimentos precisos. Então, é o que nós enfatizamos. Tá? Então, você precisa de movimento preciso, você precisa de um pequeno giro do seu motor. Então, aí o ideal é você utilizar um motor de passo, tá? Ao invés do motor de tensão contínua ou até mesmo motor de tensão alternada. No caso do motor de tensão alternada, os trifásicos, é quando você já precisa de um torque maior, aí são aplicações completamente diferentes de motor. Tá? Então, você vai utilizar o motor de passo sempre quando você precisar dessa precisão de movimento. Bom, acho que isso já ficou bem claro. E aí, se a gente for levar isso em termos de equipamento, né? Vai ser utilizado onde é necessário controlar fatores como ângulo de rotação, velocidade, posição. Tá? E aí os exemplos que nós temos, as impressoras. Tá? E aí eu não digo somente as impressoras de tinta, né? Mas também as impressoras 3D, que estão aí muito na moda. Tá? Então esse tipo de equipamento ele é fundamental que você utilize não somente um motor de passo, mas vários motores de passo. As plotters, né, também é um tipo de impressora. Os scanners, né, e aí eu não estou falando daquele scanner de papel, mas qualquer coisa que possa escanear, né, um scanner corporal, um scanner, enfim, qualquer tipo de escaneamento que você precise fazer, você vai precisar, desde que esse escaneamento seja automático, você vai precisar de um motor de passo. Tá? Então, esses são os exemplos aí. E os discos rígidos, né? Os HDs. Tá? Esses HDs eles utilizam motor de passo. Tá? Desde que não seja aquele HD, o SSD, que aí já é uma espécie aí de memória flash.
Mas então, voltando aqui, né, no tema da robótica, nós temos alguns tipos de motor de passo. Nós temos o motor de passo de ímã permanente, nós temos o de relutância variável e nós temos o motor de passo híbrido. Então vamos lá. O de ímã permanente, pessoal, a gente consegue verificar aqui. Então esse motor ele dará um passo de 90 ou 45 graus, né? Depende do modo de acionamento. A gente vai ver daqui a pouco esse modo de acionamento. Então ele vai fazer isso quando os enrolamentos forem energizados na sequência correta. Então aqui já dá para a gente ter uma ideia de como vai funcionar o motor de passo. Aqui no caso seria um motor com 4 bobinas. Então aqui eu tenho uma bobina e a gente sabe o seguinte, que quando essa já é uma teoria que vem de máquinas elétricas, né? Quando você energiza uma bobina, ela se transforma em um eletroímã, tá? Uma bobina energizada, ela é equivalente a um eletroímã. Então esse eletroímã, ele vai ter lá um norte-sul e ele vai ser atraído de alguma forma. Então, dessa forma, né, você tem aqui 4 eletroímãs, né, 4 ímãs, a depender então da forma com que você vai energizar ele. E aqui dentro você tem um ímã, né, um ímã norte-sul, que vai determinar a atração desses eletroímãs, tá? Então aqui está até demonstrado com um fio enrolado, né, por esse núcleo. E aí, à medida que você vai energizando, você tem aqui um ímã norte-sul. À medida que você energiza norte-sul, quando você criar um ímã aqui, o sul desse ímã vai ser atraído por esse norte. Então ele vai querer vir até essa posição. E é isso que vai fazer com que ele gire, tá? Esse é o nosso ímã permanente. Então você tem um ímã permanente aqui dentro do seu motor de passo, tá? Então aí você pode aumentar esses passos, né? Ou seja, você pode aumentar a resolução desses motores, né? Por exemplo, aumentando o número de bobinas que você vai ter aqui dentro. Então vamos supor, você energiza essa bobina, ele vai ser atraído, o sul dela vai ser atraído pelo norte desse ímã permanente, ou seja, um ímã que está ali dentro, que ele não vai estar variando. Aí depois você pode tirar a energia dessa bobina e passar para essa. Aí essa vai querer se movimentar até o norte. Aí você passou para essa, tira dessa, passa para essa. Ela que vai querer se movimentar até o norte. Então você vai ter ele vai ficar rotacionando, tá? Então dessa forma com que você vai energizar o seu motor de passo. Por isso que ele tem vários fios, né? A gente vai ver melhor num detalhe mais à frente. Bom, então pessoal, o motor de passo ele vai ter 3 estados, tá? Você pode ter 3 condições para o motor de passo. Então esse motor de passo ele pode estar desligado, tá? E o que é um motor de passo desligado? Simplesmente desligado, tá? Então você tem não tem alimentação, né, suprindo o motor. Logo, não existe consumo de energia, né? Todas as bobinas estão desligadas. Aqui, a gente tem um ímã permanente, tá? E aqui, no caso, a gente vai analisar a partir de agora sobre a ótica de que você tem essas bobinas, né? E você vai ligando e desligando essas bobinas, e o ímã permanente que está aqui, que é esse norte-sul, é ele quem vai girar, tá? Então você pode ter as bobinas, a roda de maneira geral girando, ou você pode ter o núcleo. É mais comum o núcleo, tá? No primeiro exemplo eu mostrei das bobinas girando e a partir de agora a gente vai considerar esse núcleo girando. Então desligado eu não tenho nenhuma dessas 4 bobinas energizadas. Então na maioria dos circuitos, né, esse estado de desligado ele vai ocorrer quando a fonte de alimentação ela é desligada. Então não alimentei nenhuma das bobinas, então ele não vai estar, ele vai estar solto aqui esse eixo. Você consegue inclusive girar ele com a mão. Você tem o estado de parado, né? E esse é o interessante do motor de passo, é que você tem a diferença entre o desligado e o parado. Nesse caso, você não quer simplesmente que ele desligue, né? Você quer que ele pare, ou seja, que ele pare e fique travado, tá? Isso vai funcionar
da seguinte forma: no estado de parado, né, ao menos uma das bobinas vai ficar energizada, né, e o motor vai permanecer estático num determinado sentido, tá? Ou seja, vai permanecer parado num determinado sentido. É o que acontece aqui, né? Olha só. Imagina que aqui se formou um norte e sul, e o sul dessa bobina 4 vai atrair o norte desse nosso ímã permanente central, né, que está conectado ao eixo. Então ele vai ficar em contato aqui. Então, se você tentar girar esse motor, ele não vai querer girar porque esse sul está atraído por esse norte dessa bobina, tá? Então você não vai conseguir fazer o giro dele, tá? Então, nesse caso, há consumo de energia, mas em compensação o motor mantém-se alinhado numa posição fixa. Então ele está alinhado em uma posição fixa. Ele está ligado aqui nesse ponto 4 aqui, tá? Ele não vai estar girando, porém vai ficar parado. Você não consegue girar esse eixo interno dele por conta então dele estar energizado. Bom, ele pode estar rodando, e aí é o nosso exemplo, tá? E aí é onde a gente quer chegar, né? Ao estado de rodando. Então, eu vou energizando uma bobina de cada vez, e energizando uma bobina de cada vez, então, eu consigo fazer com que ele rode, tá? Aí ele está girando no sentido horário, tá? E aí as bobinas, elas são energizadas em intervalos de tempo determinados, tá? Impulsionando, né, o motor a girar numa direção. Então você tem lá, do 1 vai para o 4, para o 3, para o 2 e para o 1. Então você tem que, de alguma forma, energizar a bobina 1, depois para de energizar ela, energiza a bobina 4, para de energizar ela, energiza a bobina 3, para de energizar ela, energiza a bobina 2 e aí começa tudo de novo. Então aqui dá para a gente entender por que o motor de passo tem, por exemplo, 4 fios, né? Nesse caso, ou mais, né? Nesse caso eu teria o quê? 4 fios, você teria um fio ligando todo um lado da bobina, por exemplo, no negativo, e depois você tem os outros 4 fios, onde você tem cada bobina saindo um fio, onde você colocar o positivo, você energiza aquela bobina, tá? Então, dessa forma, você vai energizando. Energiza a bobina 1, depois energiza a bobina 4, energiza a bobina 3, a 2, depois continua, né? A 1 novamente. Então, você consegue fazer isso. Então, perceba que, por isso que você pega o motor de passo e liga lá, num determinado, liga um positivo e um negativo, né, você não faz ele girar, né, porque você precisa não só energizar a bobina, mas determinar uma sequência para que ele possa girar, senão ele não vai conseguir girar. Tá? Não adianta, por exemplo, aqui você energizar a bobina 3, depois energizar a bobina 1, ele não vai ter força para fazer esse deslocamento. Tá? Então aí no caso ele não vai rodar. Então esse é o estado de rodando, falando dos 3 estados. Então você tem lá o parado, né? Você tem o desligado e o rodando. Tá? Então essas são as 3 formas. Agora a gente vai falar dos modos de operação, né? O que seriam esses modos de operação? A gente vai falar como que é possível então fazer esse motor girar, como que a gente bota ele para girar. Existem 3 formas de nós fazermos isso. Tá? Então a primeira forma que nós vamos ver é o full step, que seria o de baixo torque. Depois você tem o full step de alto torque e o half step. Então a gente vai ver essas 3 formas e o que nós temos de diferença entre elas. Tá? Como eu sempre falo para vocês, né? A eletrônica, a mecatrônica, a robótica, ela tem várias formas de se fazer a mesma coisa, tá? Para que a gente possa optar aquela forma que mais vai fazer sentido para nós. Então aí vamos ver a primeira forma, que seria então o full step de baixo torque. Então essa forma, né, é justamente aquela imagem que nós estávamos vendo, ela vai mostrar para a gente o quê? Você vai energizar a bobina nessa sequência aqui. Então você vai pegar primeiro, né, a partir daqui, você vai energizar
primeiro a bobina 3, né? Depois a bobina 2, né? Depois você vai energizar a bobina 1, depois a bobina 0, tá? Ou primeiro a 4, depois a 3, depois a 2, depois a 1, no caso aqui na nossa numeração. Então você energiza essa, depois energiza essa e essa. Essa é uma forma que a gente tem de baixo torque. Lembrando, pessoal, que o torque é justamente o arranque, né? É aquele poder de arrancada, de você vencer a inércia, né? Para você tirar o motor de parado, né? Ou de desligado, colocar esse motor num estado de movimento. Então, esse é o torque. Tá? E aí, quando você tem uma carga, né? Você precisa de uma força maior. Né? Uma coisa é você girar o motor sozinho, outra coisa é você acoplar um eixo, acoplar uma carga e colocar ele para girar. Aí a dificuldade já é um pouco maior. Então, pessoal, nesse full step aí de baixo torque, somente uma bobina é energizada a cada passo. Tá? Ele tem então menor torque, tá? E pouco consumo de energia. Tá? E aí ele consegue ter aí uma maior velocidade. Tá? Então esse é o full step de baixo torque. Tá? Pessoal, então a gente sabe, né, das características que nós temos dos motores de passo. Tá? Essa característica ela é importante para validarmos, né, um sistema robótico, tá? No uso, né, para o sistema robótico. Então a gente tem aí a necessidade de encontrar, né, uma aplicação que seja a mais pertinente. Quais são as outras formas que nós temos de fazer isso? A outra forma, aliás, ainda falando, desculpem, tá? Ainda falando do full step de baixo torque, deixa eu mostrar o sistema a forma, né, com que ele vai girando, tá? Aqui já numa imagem mais ampliada, e o esquema de ligação. Esse aqui seria o esquema de ligação dele, tá? Então a gente consegue ver aqui, ó, ele também girando, mas a gente percebe o seguinte: nós temos então aqui nós temos 4 fios, um para cada bobina, tá? E aí você acaba interligando, né, todas as outras bobinas em um fio só, tá? Aqui foram utilizados 2, mas poderia ter utilizado somente um fio. Então é interessante, né? Por isso que você tem vários fios no motor de passo. Então você tem que mandar lá 5 volts nesse, depois 5 nesse, depois 5 nesse, 5 nesse, para que ele possa girar, tá? Então esse seria o esquema essa seria a forma, né? Vamos dizer assim, se a gente fosse tirar um raio-x do motor de passo com relação aos seus fios, seria isso que nós teríamos, tá? No caso desse full step de baixo torque. Aqui, na verdade, ele está só mostrando, né, a forma de ligação. Depois é aqui, né, onde a gente vai jogar as alimentações para que ele possa girar. Por isso que eu fiz menção ao Arduino, né? Porque você consegue fazer um programa no Arduino para mandar, né? Você tem lá, coloca 4 saídas, 4 portas, e aí você manda 5 volts na porta 1, depois você manda 5 volts na porta 2, depois 5 volts na porta 3 e 5 volts na porta 4. E aí você vai energizando esse seu motor de passo à medida que, né, para que ele possa girar da forma com que você quer. Então, o Arduino ele casa muito bem com o motor de passo. Você consegue definir também quantas vezes você quer que isso aconteça, né? Definindo, por exemplo, com o comando while, né? Isso usando o Arduino, mas você poderia também utilizar outras linguagens de programação. Então tá aí o full step de baixo torque. E aí vamos falar do full step de alto torque, tá? Então percebam que aqui, olha, nós vamos ligar a 3 e a 2, né? Depois eu desligo a 3, mantenho a 2 e ligo a 1, né? Desligo a 2, mantenho a 1 e ligo a 0, né? Depois eu ligo a 0 e ligo a 3, né? Qual o objetivo disso, né? Deixar sempre 2 bobinas ligadas. Então o movimento ele é o mesmo, tá? Percebam, o movimento ele é o mesmo, só que ele vai estar sendo atraído por 2 campos magnéticos, né? Então, falando do ímã, você vai ter lá o ímã, ele está sendo atraído por 2 campos magnéticos. Então, isso vai fazer com que
ele tenha mais força, e o objetivo é esse, tá? Então, 2 bobinas são energizadas a cada passo, tá? Por isso que ele é de alto torque. Então, isso te dá um torque maior, uma força maior para ele fazer esse giro. Então, ele vai ter um maior torque, tá? E vai consumir mais energia do que o passo anterior, né? Do que o full step de baixo torque, tá? Ele acaba consumindo mais energia porque você está ligando o dobro de bobinas, tá? Então isso é importante saber, né? Às vezes você fala, mas é tão pouco, tal, mas são bobinas, né? Resistência baixa, a corrente costuma ser um pouco mais alta. E de repente para você dimensionar também a sua bateria, né? De repente se você não precisa do passo de full step de alto torque, se você consegue fazer isso com o full step de baixo torque, é melhor, né? Porque você vai economizar o consumo da sua bateria, tá? De repente isso aí é um equipamento que você está utilizando uma bateria, então isso acaba sendo significativo. Então você liga 2 bobinas por vez, tá? Isso é uma vantagem, tá? É uma vantagem então em termos de você ganhar torque nesse motor de passo. E aí então ele vai ter também uma maior velocidade, porque ele vai conseguir ter aí o passo, né? Apenas 4 passos, tá? E aí então isso, né, ficaria dessa forma, o giro dele, tá? Ele estaria girando dessa maneira. E nesses passos, né, nós teríamos, aliás, aí nós teríamos o half step, tá? Que seria a terceira forma, tá? Nessa terceira forma eu vou ter 8 passos. Então olha só. Ele liga, percebam aqui, ele está ligando 2, né? Depois ele liga 1, depois ele liga mais 2, depois ele liga uma só. Então olha só, ele começa com a B3, depois ele liga a B2, depois ele desliga a B3, fica só com a B2 ligado. Aí ele liga a B1, depois ele desliga a B2, fica só com a B1 ligada. Aí ele desliga, aí ele liga a B0, né? Depois desliga a B1, fica só com a B0 ligada, e aí ele liga a B3, começando tudo de novo. Então, olha, esse half step, ele vai ser a combinação do full step de alto torque com o de baixo torque. Então vai ser o passo dos 2 anteriores, tá? Esse caso, tá, ele vai consumir mais energia, né, que os passos anteriores, e ele é muito mais preciso, tá? E aqui no half step, né, half significa meio, né, você consegue dar meio passo. Então, ao invés de você ter somente 4 passos numa volta toda, aqui você consegue ter 8 passos, né? Fazendo isso, você ganha precisão, né? Você aumenta a precisão. Então você não tem só 360 graus dividido por 4, né? Que seria 90 graus. Você consegue ter 45 graus, porque você consegue dividir por 8. Então isso fica mais vantajoso quando você precisa de passos mais curtos. Então você pode usar esse half step, tá? E aí também o torque é próximo ao do passo anterior, né? Ele é próximo do de alto torque porque ele chega a ficar com duas ligadas, tá? Então é uma forma criativa, né, de você fazer essa ligação. Então não é que você tem motor de passo que é half step, motor de passo que é de alto torque e de baixo torque. Você tem sim 3 formas diferentes de você poder colocar esse motor de passo para girar, tá? E aí nesse half step, tá, a velocidade ela vai ser menor do que os passos anteriores, porque você tem aí o dobro de passos, tá? Então você tem que saber intercalar. É lógico que você pode também controlar a velocidade, né, de uma linha para outra, tá? Como você consegue fazer esse controle, né? É só você diminuir, no caso se você estiver fazendo isso com Arduino, é só você diminuir o delay, né? É lógico que vão existir aí alguns pontos de gargalo, tá? Você não pode diminuir muito esse tempo de um para o outro, como a gente vai ver mais à frente. E aí o half step, tá? Aí uma forma mostrando ele, tá? Como que ele está sendo energizado. Então aí vai ter casos que você vai ter 5 volts, né, em 2 pontos aí ao mesmo tempo, tá?
E aí vamos falar sobre a velocidade do motor de passo, tá? Então, para controlar a velocidade de um motor, né, você vai enviar uma sequência de pulsos digitais, né, como a gente viu nas tabelas anteriores, num determinado intervalo. Então, quanto menor esse intervalo, maior vai ser a velocidade em que o motor irá girar, tá? Então, o que vai definir se ele vai girar mais rápido ou mais lentamente vai ser justamente a transição, né, de uma linha para outra daquela tabela que nós vimos, certo? Então, é isso que vai definir a velocidade desse motor de passo. Então, pessoal, nós não podemos definir um intervalo menor do que 10 milissegundos entre cada passo. Esse é daquele gargalo que eu havia falado, tá? Existe esse gargalo e a gente tem que respeitar. Então, o delay dele não pode ser menor do que 10 milissegundos, senão ele não consegue, né, não dá tempo dele se energizar, né? Visto aqui que a gente tem um efeito eletromagnético. Então, se não dá tempo de energizar ele, a gente tem que tomar esse cuidado, tá? Então, mas está aí, é um ponto importante que a gente tem que observar. E aí você pode definir, né, se você quer que o seu motor gire à direita ou à esquerda, né? O que vai definir vai ser a sequência, tá? Então aqui está a sequência para a direita, a sequência para a esquerda. Basta você definir que do 4 ele vai para o 3, do 3 para o 2, do 2 para o 1 ele vai girar à direita, ou seja, vai girar no sentido horário. Ou você quer que ele gire à esquerda, no sentido anti-horário, então você faz ele ir lá do 4 para o 1, do 1 para o 2, do 2 para o 3 e assim por diante, tá? Essa numeração que eu dei para as bobinas, ela é uma numeração que eu atribuí aqui só para a gente mostrar como exemplo, tá? O número da bobina, isso aí você pode definir aí depois e conciliar isso com o seu programa. É importante na hora de programar, né, saber e principalmente associar a bobina ao fio, né, do motor de passo, tá? Bom, e aí a precisão, né? Falando de precisão, pessoal, nós temos aí no caso de um círculo, né? Nós sabemos que o círculo, né, o movimento total, ele tem 360 graus. Então, por exemplo, nessa figura, eu dividi isso daqui de forma que cada passo aqui fosse de 7,5 graus. Então, eu quero 7,5 graus. Então, para sabermos, né, quantos passos são necessários para que o motor dê um giro de 360 graus, é só eu fazer o quê? Os 360, né, e dividir ele por 7,5, né, que é o passo que eu quero. Então ele vai sair de 48 passos por volta. Então seria um motorzinho aí com 48 passos, 48 bobinas, tá? Então é dessa forma que a gente vai precisar, né, de repente você não precisa de 48, você consegue fazer isso com 24, né? Se você usar o modo, o half duplex, né? Se você utilizar o half step, né, para fazer isso daqui, porque você consegue dar 2 passos por bobina, tá? Então também é possível, tá? Então tá aí a nossa precisão. Bom, pessoal, então tá aí, a ideia era te dar uma visão geral sobre o motor de passo, tá? É um elemento importante na robótica, não só na robótica, como na indústria, né? Você não pode ignorar, né, como técnico em mecatrônica, o funcionamento do motor de passo, tá? É importante que você conheça sobre ele. Bom, falando sobre o nosso segundo tema da aula de hoje, né, nós vamos falar então sobre os elementos de máquinas, tá? Como nós tínhamos previsto, tá? E quando eu falo então de elemento de máquinas, como eu já dei aí uma geral, né, no começo da nossa aula, nós estamos falando então das correias, nós estamos falando das polias, das engrenagens, das correntes e também das barras, tá? Então esses são os elementos de máquinas, ou seja, nós temos dentro dos robôs, né, esses elementos, tá? Eles são importantes e é importante que a gente conheça bem esses elementos e saiba, porque principalmente é a parte mecânica do robô, né? E é um elemento de desgaste, então a gente precisa conhecer bem esses elementos que nós temos nos robôs. E isso que vale para os robôs, você pode atribuir isso para N coisas, tá? Não somente no robô, que você tem correias, você tem polias, você tem engrenagens,
você tem ali nos sistemas de automação de maneira geral, nas máquinas de maneira geral. Então, o que a gente vai aprender aqui, né, com foco para o robô, vale aí para os outros elementos também. Muito bem, então vamos começar pelas correias, tá? Então as correias são cintas de borracha revestidas de lona e formadas por cordonéis vulcanizados que têm por objetivo suportar forças de tração ao interligar dois sistemas motores. Aliás, essa é uma bela definição de correia, tá? Pessoal, na prática, tá? Esses são os cordonéis vulcanizados, tá? Ele é composto aí por uma lona, né, de borracha. Ela tem que aguentar esse tranco, tá? Suportar, né, essa força de tração, tá? Então, ela normalmente ela é de lona, às vezes ela é revestida por fios de aço, né, para dar uma sustentação maior. E aí a gente tem alguns tipos de correia, tá? Aliás, a gente pode classificar as correias quanto ao seu formato, e provavelmente algumas delas você já ouviu falar. A gente tem lá a correia trapezoidal e a correia plana, tá? Vamos falar um pouquinho sobre a correia trapezoidal, né? Essa correia é aquela que nós conhecemos como correia em V, tá? Então ela tem lá uma seção transversal na forma de trapézio, tá? Então ela vai ter esse formato aqui, ó. E aí você tem ali vários tamanhos para ela, tá? Aqui está em milímetros, tá? Então você pode aí definir várias formas aí para sua correia trapezoidal. Então ela tem esse formato em V, não é bem um V, né? Mas ela é conhecida porque é um trapézio, né? Onde você tem um elemento geográfico, aliás, é um elemento geométrico, onde você tem lá uma base maior e uma base menor. Assim é a correia trapezoidal. Bom, então e aí a gente tem a correia plana, né? Que ela já é reta, tá? Então a correia trapezoidal, né, ou em V, ela vai ter vantagens, né, sobre a plana, tá? Então ela praticamente não apresenta deslizamento. Então, quando você utiliza uma correia trapezoidal em relação a uma correia plana, a chance de você ter um deslizamento ela é bem menor, né, por conta desse ajuste que ela tem automático ali nas polias, tá? Ela permite o uso de polias mais próximas, né, polias bem próximas. Ela elimina os ruídos e os choques, né, das correias planas emendadas, que é muito, muito chato, né, nos sistemas mecânicos, né, aquele ruído, né, que você tem lá das correias planas. Então você precisa ter essa forma aí de resolver isso aí com a correia trapezoidal. E também, né, você tem a correia dentada. A correia dentada ela é utilizada para casos que você não pode ter nenhum deslizamento, tá? Como no comando de válvula do automóvel. Então, quem nunca ouviu falar, né? Olha, tem que trocar a correia dentada, porque se você não trocar a correia dentada e ela estourar, o prejuízo é grande, porque ele vai atropelar a válvula. E você vai ter lá um problema no seu motor. E é verdade, tá? Então esse tipo de polia, de correia, perdão, ela vai se ajustar muito melhor, até mesmo do que a correia em V, nas polias, tá? Então ela é utilizada lá na parte de comando de válvula, né? Uma parte no comando de válvula, outra parte na bomba d'água do automóvel. Então é esse tipo de correia, né? Aqui a gente representando já uma polia, né? Daqui a pouco a gente vai falar das polias. Já específica para correia dentada, ela tem que assentar muito bem, né? O ajuste aqui é muito importante. Deixa eu colocar aqui para você essa imagem, né? Então ela vai ser extremamente importante. Então ela vai ser utilizada, né? Quando você tem um deslizamento, o seu deslizamento tem que ser mínimo. Então aí você utiliza a correia dentada. Então nessa foto a gente vê que ela tem ali um ajuste quase que perfeito, tá? Para que realmente ela não deslize. E ela não desliza, tá? O problema dela é quando ela rompe, tá?
Então, de deslizamento você não vai ter. É diferente, né, como a correia em V você tem no automóvel, né, quando você tem lá na parte do alternador, que às vezes ela patina. É porque ela é uma correia em V. Se ela fosse uma correia dentada, ela não iria patinar, tá? Então aí por isso que na parte de comando de válvula que ela não pode patinar de jeito nenhum, né? Aí você utiliza então uma correia dentada, tá? E aí, pessoal, você tem a parte da transmissão, tá? Então você tem aí, falando da polia, né? Você tem a polia que transmite movimento, né? E força, né? E ela vai ser chamada de polia motora e condutor, ou condutora. Então, nesse caso aqui, né, quando você utiliza a correia num sistema de polia, nós estamos aqui dizendo o seguinte: você tem aqui um eixo, né? Esse eixo, ele é um eixo motorizado, então você tem o seu motor aqui, pode até ser um motor de passo, como nós acabamos de ver, né? Ou motor de tensão alternada, ou de trifásico, ou motor de tensão contínua, e ele vai fazer esse eixo está acoplado no motor. E eu quero que esse eixo aqui, né, gire, eu quero que esse eixo gire em função, né, desse eixo aqui, tá? Então, se eu quero que ele gire no mesmo sentido, eu vou colocar a minha correia dessa forma e ele vai girar esse sistema. Mas o objetivo é que esse eixo que não girava passe a girar em função desse, tá? Então, você está transmitindo o movimento, tá? E aqui existe uma outra forma de você inverter o movimento, tá? Então você inverte aqui, ó, e esse aqui, se for o eixo motor, né, o condutor, ele vai girar e no sentido, aqui no caso ele está girando no sentido anti-horário, e ele vai fazer com que esse aqui gire no sentido horário, tá? Também é possível você inverter os sentidos do eixo, tá? Mas nos dois casos, o objetivo é você transmitir movimento. Então você transmite movimento desse eixo para esse eixo. Essa é a transmissão. Você pode também ter a transmissão de rotação entre eixos não paralelos. Então esse eixo está girando num sentido e esse eixo está a 180 graus em relação a esse. Tá? Então ele vai estar girando, também consegue transmitir esse tipo de movimento. Tá? É um pouco mais crítico, né? Essa conexão, essa ligação, mas é possível você fazer isso utilizando então um sistema, né? Um sistema polia-correia, tá? E aí, pessoal, muitas vezes, né, quando você utiliza a correia e juntamente com a polia, você precisa utilizar o esticador, tá? O esticador, né, ele vai ser utilizado para fazer o ajuste das correias nas polias, né? Principalmente quando você tem diferença grande de diâmetros, né? Então ele é utilizado para fazer esse ajuste da correia nas polias. Então você tem às vezes um diâmetro muito diferente do outro, né, de outro eixo, então você utiliza o esticador para manter então ela esticada. É o que a gente consegue perceber aqui, né? Você tem aqui uma polia muito grande, né? Aqui uma polia menor, mas você quer fazer a transmissão, então você utiliza aqui o esticador para fazer então essa interface entre os dois casos. Existe também, agora você fala assim, mas por quê, né? Por que eu teria diferenças de eixo, né? Do diâmetro da polia, né? Por que ter polias com diâmetros diferentes, tá? Isso acontece e nós chamamos isso de relação de transmissão. Então você tem aqui o número de rotações dessa polia dividido pelo número de rotações dessa polia, vai ser o diâmetro dessa polia, vai ser igual ao diâmetro dessa polia dividido pelo diâmetro dessa polia. Então, quando você quer aumentar o número de rotações, vamos supor que esse aqui seja o nosso eixo motor. Eu quero eu quero que o outro eixo tenha uma rotação maior do que esse. Então, o que eu faço? Eu vou, nesse caso, né, eu vou colocar aqui uma polia com um diâmetro menor, tá? Se eu quero aumentar aqui o número de rotações. Se eu quero diminuir, eu faço como está aqui nesse desenho. Então eu vou aumentar o diâmetro dessa polia para que eu diminua o número de rotações. Então ela é inversamente proporcional. Então você aumenta a velocidade,
né, diminuindo o tamanho da polia que você quer que se movimente. Você aumenta, né, você diminui a velocidade no eixo que você quer movimentar, aumentando o tamanho da polia. Tá? Então, dessa forma, a gente consegue fazer aí essa relação de transmissão. Tá? Isso a gente vai ver, vai ser válido também para as engrenagens. Então, essa é a relação de transmissão que nós temos para o sistema polia e correia. Bom, falando da engrenagem, né, que vai funcionar com a mesma ideia, tá? Tá aí um conjunto de engrenagens, tá? A engrenagem são rodas, né, com dentes padronizados que servem para transmitir movimento e força entre dois eixos. E aí o conceito, né, da engrenagem vai ser o mesmo. Tá? O conceito é, eu tenho aqui um eixo, eu quero movimentar esse eixo, então o que eu vou fazer? Eu vou transmitir movimento. E aí você vai preferir a engrenagem quando esses eixos estiverem mais próximos, tá? Porque a engrenagem ela tem que estar engrenada, tá? Senão você não tem o movimento. Tá? Outra aplicação, né, é variar o número de rotações de um eixo para o outro. Tá? No mesmo conceito que nós vimos da polia. Tá? Então você também quer aumentar o número de rotações, diminui a engrenagem. Você quer diminuir o número de rotações, aumenta o diâmetro da engrenagem. Tá? Então você também consegue fazer isso. E também quando você quer variar o sentido de um eixo em relação ao outro. Tá? A gente vai ver esse conceito. Falando das partes da engrenagem, né? Nós temos aqui o corpo da engrenagem, né? O vão do dente, né? Aqui o dente, tá? O cubo, né? E você tem um rasgo aqui que é chamado de rasgo da chaveta, que é para você colocar aqui uma chaveta para você travar esse eixo na engrenagem. Tá? Então, essas são as partes que nós temos da engrenagem. Tá? E aí nós temos vários tipos, né, de corpo de uma engrenagem. Quais são esses tipos? Então você tem lá com o corpo em forma de disco com furo central. Você pode ter uma engrenagem com corpo em forma de disco com cubo e furo central. Você pode ter um corpo com 4 furos, cubo e furo central. Né? Então, além do furo central, você pode ter outros 4 furos. Tá? Você pode ter um corpo com braços, né? Cubo e furo central. Tá? E aí são as formas que nós podemos ter com relação ao corpo de uma engrenagem. Tá? E aí você tem lá os dentes, né, de uma engrenagem. Quando você fala de dente da engrenagem, você tem aqui o que nós chamamos de raiz, é onde começa o dente. Tá? E você tem a altura do dente dele, que a gente chama de altura da cabeça. Tá? E aqui da raiz até o cubo, né, nós temos o que nós chamamos de altura do pé. Tá? Então essa é a composição aí dos dentes da engrenagem. E em termos de manutenção, né, a troca de uma engrenagem ela acontece quando esses dentes já estão desgastados, né? Ou um ou vários dentes começam a se desgastar, começam a quebrar ou começam a diminuir de tamanho. Né? Essa altura da cabeça ela diminui, então a gente tem que fazer a troca da engrenagem. Aí vai lá, tira a chaveta, né? Tira a engrenagem, coloca uma outra engrenagem e depois você vai ter que engrenar, né? Fazer com que uma engrenagem se adapte a outra engrenagem. Tá? Então é a parte de manutenção aí que nós temos com relação à engrenagem. Em termos de movimento, né? Então para produzir o movimento de rotação, é lógico, né? As rodas devem estar engrenadas. Tá? As rodas elas se engrenam quando os dentes de uma engrenagem se encaixam, né, nos vãos dos dentes da outra engrenagem, e aí a gente tem esse efeito aqui. Tá? As engrenagens engrenadas. Tá? Então o dente de uma no vão do dente da outra. Tá? A gente tem, né, falando lá de aumentar ou diminuir a velocidade, existe um exemplo clássico, tá? Pode ser que você já tenha ouvido falar no sistema de coroa e pinhão. Esse sistema de coroa e pinhão é quando você tem uma engrenagem maior e uma engrenagem menor.
tá? No caso, a engrenagem maior nós chamamos de coroa e a engrenagem menor nós chamamos de pinhão. Por que nós fazemos isso? Como nós acabamos de ver já desde da polia. Quando eu quero, a partir, né, desse meu sistema, eu quero aumentar ou diminuir a velocidade. Aí basta você escolher em quem você quer colocar o seu eixo motorizado, né? Você coloca o seu eixo motorizado no pinhão, né? Como a outra engrenagem é a maior, a velocidade vai diminuir. Você coloca o seu eixo motorizado na coroa, como diminuiu o seu diâmetro da engrenagem, então a velocidade vai aumentar, tá? Então nesse caso aqui, você consegue fazer o controle da velocidade, se você vai aumentar ou diminuir a velocidade através de você colocar a parte motora ou na coroa ou no pinhão, tá? Então essa é a forma aí do uso desse sistema coroa e pinhão. Nós temos alguns tipos de engrenagens, né? Nesses tipos de engrenagens nós temos as engrenagens cilíndricas, né? Nas engrenagens cilíndricas nós vamos dividir elas em cilíndrica com dentes retos e cilíndricas com dentes helicoidais. Esse helicoidal significa inclinado, tá? As cilíndricas com dentes retos, elas têm dentes paralelos ao eixo, tá? É o que a gente, né, mais vê, é a nossa engrenagem mais comum. Já o com dente oblíquo, né, ou seja, o com dente inclinado, é esse tipo de engrenagem onde a gente vai fazer o quê? A gente vai utilizar ela quando nós temos eixos não paralelos. Então, observe só. Aqui, se os meus eixos são paralelos, tudo bem. Eu uso lá a nossa engrenagem normal, né? A nossa engrenagem lá com dentes retos. Agora, se esse nosso eixo ele não é paralelo, eu preciso fazer com que esses dentes se engrenem, né? E aí eu vou usar então a nossa engrenagem com dente helicoidal, tá? Então nesse caso aqui a gente utilizaria com o dente helicoidal, né? Para eixos não paralelos, tá? Então as engrenagens, e aí a gente tem as engrenagens cônicas, tá? É um outro tipo de engrenagem onde ela vai transmitir a rotação entre eixos perpendiculares, né? O que são eixos perpendiculares? São eixos que formam 90 graus, né? Então esse tipo de eixo, tá? Então você tem aqui um eixo, né? Outro eixo, né? Um eixo em relação ao outro você tem um ângulo reto, você tem 90 graus, mas você quer que esse eixo seja movimentado por esse, tá? Isso é mais fácil de fazer por engrenagem, só que precisa estar próximo, tá? Eu digo mais fácil do que utilizando o sistema polia-correia. E aí, então, com essas engrenagens cônicas, você consegue fazer isso, tá? Esse é o exemplo o uso dessas engrenagens helicoidais, né? Que é um desses tipos é a engrenagem cônica, tá? Ela é usada para redução de velocidade. Aqui, no caso, a gente tem aquele exemplo do mandril da furadeira, né? Para você abrir, para colocar uma broca, né? Você tem lá o mandril onde você consegue então abrir, né, abrir o espaço para você colocar a broca, baseado nesse sistema de engrenagem, tá? A diferença é que o eixo motor, ele recebe, né, essa motorização, né? Na verdade ela é manual, tá? Você vai girando, né? E aí esse mandril ele vai girando ali a ponta da furadeira, e aí ele vai abrindo o espaço para você colocar a ponta, né, para colocar a broca. Bom, então essas são as engrenagens cônicas, tá? Tem também um sistema, né, que a gente tem de coroa e pinhão e rosca sem fim, tá? Esse é um sistema interessante, muito utilizado na automação, tá? Que vai dar origem, né, a algo parecido, aqui teria que ser basicamente uma barra, né? E esse sistema ele vai aí definir um pouco
a ideia desse sistema vai definir o que é uma cremalheira, tá? Outro ponto importante aí da mecânica, né? O que é uma cremalheira? A cremalheira, pessoal, é uma barra provida de dentes destinadas a engrenar uma roda. Então é esse esquema aqui, ó. Você tem aqui um eixo, tá? Provavelmente esse eixo vai estar sendo movimentado por um motor. Você tem aqui uma engrenagem, aqui você tem uma barra dentada. Então gira esse eixo, o que vai acontecer? Essa barra ela vai se movimentar. Esse é o princípio do portão, né? Do portão eletrônico. Tá? O motor gira essa engrenagem, que gira essa barra, né? E essa barra dentada. E essa barra dentada, então, esse movimento vai fazer com que o motor abra ou feche. Tá? Então, esse caso da cremalheira é bem utilizado. Tá? Então, um desses casos é o portão eletrônico. Nós temos também, pessoal, um outro elemento de máquina, né, que são as correntes. Tá? E aí a corrente ela meio que vai competir um pouco com o sistema polia, né, correia. Então a corrente também ela precisa de uma polia, né, e a corrente ela vai competir com a correia. Então aí tem alguns casos em que é melhor você utilizar a corrente e tem alguns casos que é melhor você utilizar a correia juntamente com a polia. Então, pessoal, a corrente, né, a transmissão por ela, normalmente ela é utilizada quando não se pode utilizar correias, tá? Então, a prioridade ela é das correias. Quando você não consegue utilizar a correia, aí você utiliza a corrente. Por causa da umidade, vapor, óleo. Então, aí quando fica aí complicado o uso da correia, a gente utiliza a corrente. Abrindo aí um espaço, né, para falar, né, então aqui seria o exemplo da corrente. Abrindo um espaço, já que nós falamos da correia dentada para motor, né, de automóvel, e o grande risco dessa correia passou lá 50 mil quilômetros, você tem que fazer a troca. Nos automóveis mais novos, essa correia dentada ela já está sendo substituída por correntes. Né? Mas por quê? Pelo próprio ambiente, né? Um ambiente mais sujo, com mais com óleo, com vapores, né? Com também poeira, né? E a corrente ela tem uma vida útil ali muito maior do que o da correia. Então, nesse caso, é um exemplo que a gente tem uma substituição já da polia pela correia. Aliás, da correia pela corrente, tá? Os dois utilizando a polia para fazer então o giro, tá? Tanto a corrente quanto a correia precisa da polia. Então você também tem lá, né, a roda motora, a roda movida, as diferenças de tamanho também valem para você aumentar a velocidade ou diminuir a velocidade, da mesma forma que o sistema de polia e também da mesma forma que a engrenagem, tá? Então essas são as nossas correntes, tá? Ainda, né, é de muita utilidade, né, para as transmissões entre eixos próximos, né? Ela consegue ali substituir trens de engrenagens intermediárias. A ideia da corrente é justamente essa questão da força, né, da durabilidade. Então, você ter o dano de uma corrente se danificar, a chance é muito menor do que uma engrenagem que está ali num atrito mecânico muito grande. Tá? Então, as correntes elas podem ser de grande utilidade nas transmissões entre eixos próximos. Tá? E aí, pessoal, por fim, nós temos as barras. Tá? Ela vai ser então uma barra de metal acoplada ao atuador, ao motor, né? Ou a outro meio de transmissão de movimento e a junta ser movimentada. Então, se a barra se movimenta pela ação do atuador, do motor, tá? Ela também vai movimentar a junta. Um exemplo disso, né, que nós temos é esse caso aqui. Então, você tem aqui um motor, ó. Desse motor vai movimentar a barra, que a gente vê a barra. Ele movimentando a barra, a gente vai fazer com que isso aqui suba ou desça. Né? Então, a barra seria um parafuso gigante, né? Só que sem a cabeça, né? Então, ele vai estar engrenado aqui em algo, né? Engrenado não, ele vai passar por algo que vai ter uma rosca e ele vai conseguir movimentar isso baseado então nessas barras. Então, as barras
são aí elementos de máquinas importantes, tá? Então, deu aí para a gente ter uma noção, né, dos elementos de máquinas que nós temos, né? É importante aí que você conheça esses elementos de máquinas, né, tenha esse conhecimento para que você possa, então, né, ajudar, né, na parte de manutenção, na parte de especificação, né, entender como funciona, então, um sistema mecânico. Tá? Pessoal, eu gostaria, então, agora, né, de propor, né, que você faça os exercícios para validação da sua presença. Tá? Deixei ali 4 questões para você fazer a validação da sua presença. Tá? Qualquer dúvida que você tiver, volta esse vídeo. Tá? Também estarei à sua disposição no grupo de WhatsApp. Legal? Espero que você tenha aprendido aí um pouco sobre os elementos de máquinas e também sobre os motores de passo. Tá? Qualquer dúvida, então, estou à sua disposição. Um grande abraço a todos e bons estudos!